Senhor presidente, senhores parlamentares, inicialmente agradecer ao deputado Lídio Lopes de ter feito essa inversão para que eu pudesse usar da palavra. O assunto que me traz aqui, acho de extrema importância, porque trata-se de um projeto de lei de minha autoria que dispõe sobre a inclusão do tema educação financeira nos componentes curriculares das escolas estaduais de Mato Grosso do Sul. Vou ler o projeto inicialmente, depois justificarei a apresentação do mesmo. Artigo 1º, as escolas da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul deverão incluir em seus componentes curriculares na etapa do ensino médio, em caráter complementar, conteúdo programático de informação e orientação sobre o tema educação financeira. Artigo 2º, o tema educação financeira contemplará e desenvolverá os princípios de planejamento, gerenciamento, avaliação e controle da economia pessoal e familiar, oportunizando a obtenção de informação, formação e orientação para o desenvolvimento de competências financeiras do cidadão. Artigo 3º, são objetivos do tema educação financeira. Inciso 1, transmitir um conjunto de orientações e esclarecimentos sobre atitudes adequadas no planejamento e uso dos recursos financeiros pessoais e familiares. Inciso 2, desenvolver a habilidade individual para a tomada de decisões apropriadas na gestão das finanças pessoais e familiares. Item 3º, oportunizar o aprendizado de técnicas que ajudem o aluno a fazer uso inteligente e racional do dinheiro pessoal e familiar no presente e no futuro. Despertar o interesse e a consciência do aluno sobre a gestão financeira pessoal e familiar, exercitando o diagnóstico financeiro e a autoavaliação. Inciso 5º, permitir ao aluno aprender e a realizar o planejamento, a execução, a avaliação e o controle do orçamento doméstico por meio do conhecimento dos conceitos de receita bruta, receita líquida, custos e despesas. Inciso 6º, desenvolver a mentalidade e a atitude de economizar, investir e poupar, visando a conquista e a manutenção do equilíbrio econômico, financeiro, pessoal e familiar. Inciso 7º, preparar as novas gerações para fazer uso inteligente e responsável do dinheiro e dos recursos disponíveis, escassos ou abundantes, para que cada cidadão possa contribuir para o crescimento socialmente responsável da economia e dos índices de qualidade de vida. Artigo 4º, o conteúdo programático de informação e orientação sobre o tema educação financeira a ser ministrado será elaborado pela Secretaria de Estado de Educação. Artigo 5º, o tema educação financeira poderá ser desenvolvido por meio de palestras, atividades interdisciplinares, leitura e interpretação de textos com informações atinentes à temática. Bom, cumprimento o presidente da FETEMES, professor Jaime, da Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul, já que estamos falando em educação. Todos nós sabemos que existe o inadimplemento de metade da população brasileira. Estávamos conversando ali, vários deputados, sobre as gerações atuais, da falta de valorização do que ganha, do que recebe, da reclamação constante que faz aos pais, para os pais, pelo fato dos pais não poderem dar aquilo que os jovens querem. E quando nós contamos a nossa história de vida, entra por um ouvido e sai pelo outro. Muita gente não acredita no que nós passamos, da dificuldade que tínhamos, das escolas que não haviam próximos das nossas casas, ou às vezes até não havia nem distante de nossas casas, da dificuldade que tínhamos de sobrevivência. E acho que por causa de tudo que passamos a valorizar o que ganhamos. E hoje não ocorre isso. As pessoas não sabem lidar com o dinheiro, da receita, despesa, do que recebe, do que gasta, de saber gastar uma parte de seu dinheiro e deixar uma parte do que recebe poupando. Muitos podem dizer, mas nós ganhamos pouco. Digo para vocês por experiência própria e de relatos que percebo que não importa o quanto a pessoa ganhe. Se ela não valorizar, não saber administrar o que recebe, ela vai acabar com tudo. Já diz uma frase que dinheiro não aguenta desaforo. Então, há metade da população em débito, sofrendo para pagar suas contas. E essa disciplina de educação financeira
Existe em muitos países, inclusive em vários estados. No Rio de Janeiro, por exemplo, existe projeto nesse sentido. E essa inspiração veio justamente no contato com as pessoas, de terem a necessidade de saber como fazer as contas, a sua economia doméstica, o que deve ou não gastar, e se fazer sempre a pergunta: é necessário o que eu estou consumindo? É necessário o que eu estou comprando? Eu preciso disto? As pessoas, às vezes, fazem isso por compulsão. Então, o projeto tem esse objetivo, justamente fazer com que os jovens, aqueles do ensino médio, que estão tendo o primeiro contato com as suas contas a pagar, com seus valores recebidos, com seus salários, a aprender a lidar com isso. Trago aqui nessa justificativa, inclusive, alguns dados. O presente projeto de lei tem por objetivo a inclusão do tema educação financeira no currículo escolar das escolas da rede estadual de ensino de Mato Grosso do Sul. Primeiramente, quanto à competência legislativa para propor a matéria, é importante enfatizarmos o que dispõe a nossa Constituição Federal em seu artigo 67, caput, que diz o seguinte: a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas, ao Procurador-Geral de Justiça, ao Defensor Público-Geral do Estado e aos cidadãos, nos termos da Constituição Estadual. Sobre o tema, o regimento interno desta Assembleia Legislativa, em seu artigo 67, inciso 1, prescreve que a iniciativa quanto à apresentação de proposição à Assembleia será nos termos da Constituição e desse regimento, de deputados, individual ou coletivamente. Por sua vez, a Constituição Federal prevê a competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre educação. Está lá no artigo 24, inciso 9 da nossa Constituição. Gostaria de trazer aqui dados concernentes a esse projeto, que são importantes para que a totalidade dos deputados deem a devida atenção às razões que nos levaram a apresentar esse projeto. Segundo o Clube dos Dirigentes Lojistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, ao todo 62.600.000 consumidores apresentam alguma conta em atraso, e o CPF com restrições no mês de dezembro passado. Cerca de 41% da população adulta, então veja bem, quase a metade da população brasileira. Estes assustadores índices corroboraram com a urgente necessidade de se oferecer uma educação financeira nas escolas. Com as devidas orientações, os estudantes poderão ser familiarizados com as noções básicas da educação financeira aplicadas ao planejamento, à execução, à avaliação e ao controle do orçamento pessoal e familiar. O que a proposta almeja é a condução do jovem cidadão ao entendimento objetivo e prático da importância do hábito da poupança, das formas básicas de investimento, sobre o endividamento pessoal e familiar e sobre o planejamento visando a construção de um futuro próspero financeiramente com maior qualidade de vida. Assim, por acreditarmos que a inclusão do tema, objeto dessa proposição, terá relevância inestimável na educação de nossos jovens, apresentamos esse projeto de lei contando com a compreensão, o apoio, o voto dos nobres pares. Por isso estou apresentando esse projeto hoje aqui nessa casa. Esperamos que as comissões realmente façam a avaliação, a reflexão do tema com muito carinho e que possa se tornar um projeto de lei para que nós tenhamos um impacto diretamente na vida da família e principalmente dos jovens, como eu falei anteriormente, que são exatamente nessa fase que se tem contato com os débitos, com créditos, com o que tem a pagar, do que tem a receber, uma verdadeira educação financeira que poderá ser executado pela Secretaria de Estado de Educação. Acredito que isso vai contemplar, vai complementar as demais matérias. Nós não podemos cingir-se apenas à nossa língua portuguesa, à geografia, à história, à matemática, mas temos que ter disciplinas que digam diretamente ao cidadão
e que seja disciplina atualizada, como é o momento que nós estamos vivendo. Então, creio que isso será de suma importância, caso optem pela aprovação. Mas eu queria também entrar num outro tema, aproveitando o grande expediente, a respeito das nossas rodovias, das rodovias federais e das rodovias estaduais de Mato Grosso do Sul. Das rodovias federais, nós já abordamos esse assunto, já foi tema de nosso discurso, especialmente a BR-163, que é concessionada pela CCR-MS Vias, que é uma empresa que ganhou o direito de explorar os pedágios que nós pagamos todos os dias religiosamente quem transita por essa importante estrada. No entanto, nós já falamos aqui dos investimentos que foram realizados pela CCR-MS Vias e o quanto a mesma empresa já arrecadou nos chamados pedágios. O que nós verificamos é que tudo aquilo que se previa de duplicação na rodovia não aconteceu. Não foi cumprido integralmente o contrato. Além da duplicação, os viadutos, as adequações viárias, as travessias, há realmente a presença da CCR-MS Vias em relação à manutenção da rodovia, em relação ao socorro aos veículos. Isso é verdade, é de forma bastante eficiente. Mas a empresa vem alegando problemas financeiros, econômicos do país para dar causa ao descumprimento de contrato. Isso já bateu às portas do Tribunal de Contas da União, onde o governador esteve lá solicitando que uma solução seja emergencialmente dada. Tem algumas alternativas, inclusive a revisão contratual, para que essas obras sejam retomadas, especialmente da duplicação, que é extremamente importante, e não menos importante a questão de vários túneis, de vários viadutos que passam por diversas cidades do Mato Grosso do Sul. Posso citar aqui a minha cidade, Dourados, que sofre exatamente onde a MS, uma rodovia estadual, passa por vários bairros residenciais de Dourados, Ildefonso Pedroso, residencial Dioclésio Artuzzi, Ayrton de Figueiredo, Guaicurus, uma rodovia que demanda o distrito industrial, que acaba passando pela BR-163, que chega até a Avenida Coronel Ponciano, na zona urbana de Dourados. Já conversei com o governador pessoalmente sobre isso, porque é muito sério o que vem acontecendo, inúmeros acidentes com mortes, e isso tem causado extrema preocupação. É preciso que se faça algo para resolver esse problema viário. E a CCR-MS Vias tem toda uma obrigação em relação a isso, porque é uma rodovia concessionada. Aliás, quando se fala, mas nós agora estamos tendo prejuízo, nós queríamos rever o contrato, que a situação nossa não está boa financeiramente. Num país capitalista, onde você se propõe a abrir um negócio, onde você se propõe a empreender, você sabe dos riscos. Você tem riscos de ter prejuízos. Isso é normal. Ninguém abre uma empresa achando que só vai ter lucro, que só terão vacas gordas. Não. Em determinado período, vários problemas acontecerão, como é o caso. Então, aquilo é um negócio que a CCR-MS Vias recebe todos os dias os seus valores em pedágio a toda hora. E a notícia que me causou espanto, depois de todas essas reflexões que eu havia feito em relação à BR-163, é que o jornal Correio do Estado trouxe uma matéria dizendo o seguinte: CCR pode ser ressarcida em 1 bilhão e 800 milhões de reais. Apesar de não executar toda a duplicação prevista para a BR-163, poderá haver uma indenização para a CCR-MS Vias. Tudo isso pelas obras executadas nos 5 anos em que a empresa administra a BR-163. Quer dizer, tudo que a empresa investiu nesse período, se houver a caducidade do contrato, ela poderá receber todo esse valor.
o poder público vai ter que indenizar, o que é uma coisa absurda, né? Permissão para fazer uma parte, deputado Marçal? Pois não, deputado Capitão Contar. Sobre esse tema, quem tem que ser ressarcido é a população que está pagando pedágio e não está vendo as obras concluídas. Então a gente vê claramente, né, que somente está duplicado os trechos próximos aos pedágios, onde, na verdade, é um assalto, principalmente para os caminhoneiros que conduzem ali os seus caminhões com vários eixos e pagam ali, tem que andar com a quantia enorme de dinheiro para poder sustentar essa vergonha que estão fazendo com a nossa BR. Então fica aqui o meu registro. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Capitão Contar. Acolho integralmente o que Vossa Excelência observou bem. É evidente que aos usuários cabe uma indenização pelos serviços não realizados. E é preciso dizer o seguinte também, que quem utiliza a BR-163 sabe do que eu estou falando. O número de funcionários nos pedágios diminuiu bastante. Já vi em alguns locais onde parei para pagar o pedágio, funcionário ter que correr de uma cabine para outra para poder atender um ou mais veículos. Então, a CCRMS Vias também diminuiu o número de funcionários, enxugou. No entanto, o preço do pedágio aumentou nesse período e continua sendo pago a mesma coisa. Agora, aí vem um problema que nós temos que pedir aos nossos deputados federais e senadores para fazer um movimento em relação aos contratos de privatizações que foram feitas no nosso país. Veja só, essa indenização que a CCRMS Vias pleiteia de 1 bilhão e 800 milhões de reais está previsto em contrato, nas cláusulas 31 e 34, que trata da caducidade, rescisão e anulação do acordo. Existem diferenças nos critérios de indenização, mas basicamente garantem a reposição quase integral dos valores investidos, uma vez que devem ser descontados a depreciação, quer dizer, o abatimento do valor da obra executada em virtude do uso dos desgastes naturais. Em média, 20 milhões de reais ao ano, mais as multas aplicadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, que podem totalizar até 10 milhões. A indenização à concessionária em caso de encampação cobrirá as parcelas dos investimentos realizados em obras, inclusive de manutenção, bens e serviços. Quer dizer, tudo que a CCRMS Vias investiu, ela terá direito a receber de volta, segundo esse entendimento do contrato. Por isso que eu quero chamar a atenção para isso. Não sei se Vossas Excelências têm conhecimento, mas eu fui reclamar, por exemplo, do sinal de celular nas rodovias e descobri que no contrato de privatização não existe essa obrigatoriedade. Nenhuma obrigação das telefônicas em disponibilizarem o sinal de celular nas rodovias. De forma nenhuma. Eles não têm essa obrigação. Isso está no contrato. Então, nós estamos aqui numa briga com a Energisa em relação aos altos valores das contas de energia. As empresas de telefonia são as as campeãs em reclamações nos PROCONs de todo o país. Quer dizer, nós estamos vendo esses serviços que foram entregues à iniciativa privada, nós estamos vendo que esses serviços estão falhando, não estão dando certo, pelo menos no que deveria ser, no que a gente esperava que fosse. Claro que nós percebemos uma evolução. Quando quem cuidava da telefonia era o poder público, ninguém tinha acesso ao telefone, só quem era muito rico. A pessoa tinha, ao invés de uma casa de aluguel, ele tinha um telefone. A partir da privatização, passou todo mundo a ter acesso. Isso é inegável. Então, não sou estatizante, nem estou defendendo aqui que esses serviços voltem para o poder público, porque muitas vezes são mal administrados e servem de cabides de emprego. Mas é necessário que haja uma revisão de tudo isso que foi realizado em relação às empresas de energia elétrica, às empresas de telefone, e as empresas concessionárias de rodovias, como é o caso da CCRMS Vias aqui no Mato Grosso do Sul. Por isso, trago essa preocupação, porque, somados os valores aplicados em 5 anos da duplicação da BR-163, mais as benfeitorias, o valor chega a 1 bilhão 830 milhões de reais,
que terá que ser devolvido caso a CCRMS Via seja declarado extinto o contrato, a caducidade do contrato através do governo federal. Então, mesmo não tendo feito a duplicação prevista em contrato e os demais benefícios, isso poderá acontecer. Daí a nossa preocupação em relação a isso, porque, evidentemente, quando se fala em ressarcimento por parte do poder público, quem paga é a população. Quem paga a conta é a população. Então, nós já tivemos a sinalização do governador em tentar resolver essa questão, esperamos que ele se empenhe mais e mais diante dessa notícia que estarrecedora, para que, mais uma vez, nós não paguemos o pato. Imagina só. Vem aquela grande questão, aquele grande ponto de interrogação. Nós pagamos tributos para quê? Nós pagamos impostos para quê? Não é para a rodovia, porque nós pagamos o pedágio. Então, nós estamos pagando para andar, para transitar na rodovia. E os demais impostos servem para quê? Esse questionamento realmente faz com que o cidadão se revolte com todos nós, políticos, com todos nós, agentes públicos. É o que nós vemos, por exemplo, na conta de energia elétrica. Não estamos aqui tirando a responsabilidade da Energisa nos aumentos, mas temos que falar dos tributos, que são muito altos, os tributos estaduais e federais. O tributo estadual, por exemplo, é cobrado do total. Você tem o PIS e o CONFINS, que faz parte da composição da conta de energia elétrica. Aí, em cima deste imposto federal, vem o imposto estadual. E aí há um movimento para a desoneração das contas de energia elétrica, para que a pessoa pague só pelo consumo. Ontem nós tivemos uma audiência pública aqui que nos enriqueceu muito, porque eu não sabia que água, esgoto e várias coisas subsidiadas são pagas pelos usuários da energia elétrica, pelos consumidores de energia. Nós pagamos a conta. Todos nós pagamos pela nossa energia e pagamos para subsidiar muitos programas sociais que os governos têm. Então, é preciso ficar muito claro. E aí vem a questão da transparência, porque nós estamos agora descobrindo isso. A primeira audiência pública que eu realizei aqui na Assembleia, nós tivemos grandes dados nessa composição da energia. Ontem, novamente, nos surpreendemos com outras coisas que fazem parte dessa composição. Então, veja que se nós, deputados, não temos acesso, muitas vezes, ao que nós pagamos efetivamente de impostos, e a população em geral. Então, esse tema eu acho importantíssimo. Pois não, deputado Lídio Lopes. Deputado Marçal Filho, eu quero parabenizar a Vossa Excelência por trazer a discussão a esse tema. E, obviamente, que existe uma preocupação muito grande. Eu acho que tem que ter uma intervenção do governo, do Estado, junto ao governo federal, ao DENIT, até ao ponto de rever essa concessão que tem da CCR com relação à BR-163. Mesmo porque ela tinha um prazo de 5 anos para colocar 10% de mão dupla. Né? Passou 5 anos, não foi colocado, já se ampliou o período de concessão e ela não começa a mexer essa duplicação. O pedágio continua mesmo, continua aumentando e continua fazendo. A grande questão é que a empresa veio, antes dela pegar a concessão, dela participar da concessão, ela fez todo o levantamento das rodovias, obviamente que ela mediu a questão da trafegabilidade, da quantitativo de veículos que transitava, né? Todos esses dados ela tinha para poder participar. Eu tive esses dias no Mato Grosso, lá ela está 100% duplicada, né? Uma outra empresa que ganhou a concessão e tem uma parte da CCR que ela já fez também. Você viaja esse país aqui de norte a sul, de leste a oeste, onde existem as concessões, elas estão duplicadas. Você viaja o estado de São Paulo ou até mesmo do Rio de Janeiro, elas estão todas duplicadas, inclusive rodovias que a própria CCR ganhou concessão. Só que você vê um movimento muito grande de veículos, que obviamente que passam no pedágio, então ela tem o recurso e ela deixar de cumprir, obviamente que ela vai perder todo aquele movimento. Agora, o nosso Estado, porque
entende que não tem muito movimento e deixa de atender, então, se ela não tem condição de atender, obviamente tem que rescindir essa concessão e abrir para uma outra empresa, para que realmente venha e cumpra com Mato Grosso do Sul a parte do que tange ao 63, que ela passa aqui no nosso estado. Enquanto o cidadão sul-mato-grossense está contribuindo e pagando pedágio, a gente não vê essas melhorias da rodovia. Era o que eu queria colocar, acrescentar a vossa fala. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Lídio Lopes. Incorporo integralmente o pronunciamento de Vossa Excelência, que Vossa Excelência tocou naquilo que eu havia falado, reforçou o que eu disse em relação ao risco do negócio. Quer dizer, se você se propõe a empreender, se você se propõe a abrir uma empresa, abrir uma firma, realizar um trabalho qualquer, você corre risco. Todo mundo sabe disso. O cara vai lá, abre uma banquinha na feira para vender laranja, para vender banana, ele sabe do risco que ele corre, do produto se deteriorar, não vender, do clima, dos frutos apodrecerem, etc. Dele não conseguir vender tudo que ele já comprou e perder. O cara que abre um restaurante, ele faz a comida e espera que 100 clientes apareçam, aí aparecem só 10, ele perde o restante. Isso faz parte do negócio. Se a CCR-MS Vias disputou aí, fez de tudo para pegar a galinha dos ovos de ouro do Mato Grosso do Sul, a rodovia que tem maior trafegabilidade, tem o maior trânsito, se ela se propôs a isso, lutou para cobrar o pedágio, é porque ela fez todo um estudo de rentabilidade. Aí muita gente diz assim, não, mas em determinados trechos, se tem uma outra via, tem outra via que saiu o tráfego da 163 e foi para uma outra rodovia. Bom, essa é uma outra questão, é um risco que se corria. Quando você entra num negócio como esse, você sabe que, de repente, pode ocorrer de diminuir o número de carros em determinado trecho. Essa é uma conta que você tem que fazer no momento que você entra na disputa para ganhar a concessão. Então, nós, aqui da Assembleia Legislativa, temos que trabalhar essa questão, porque trata-se do uso do território sul-mato-grossense, apesar de ser uma concessão federal, tratar-se de uma rodovia federal, mas temos que buscar todas as formas para equacionar o problema, porque diz diretamente ao sul-mato-grossense. Agora é interessante, veja bem o paradoxo, Enquanto eu estou falando aqui de uma rodovia privatizada, que é federal, que a empresa não cumpre o contrato, mas ela faz a manutenção correta e tem uma boa qualidade no seu pavimento, as rodovias estaduais, que são do governo do Estado, sofrem com a má qualidade da pavimentação realizada no governo anterior. Se não, vejamos, centenas de milhões de reais foram investidos em obras de pavimentação, mesmo tendo uma péssima qualidade dos trabalhos realizados pelas empreiteiras. A MS 276, por exemplo, no trecho que liga o distrito de Indápolis, em Dourados, ao município de Deodápolis. A rodovia foi inaugurada em 2008, portanto, em governo anterior. Recebeu, à época, investimentos de mais de R$2 milhões na conclusão de um trecho de 6 quilômetros de asfalto, revitalização e sinalização. Menos de 5 anos após a inauguração, o mesmo trecho da MS 276, no total de 62 quilômetros e 500 metros, foi incluído no famoso Programa de Transportes e Desenvolvimento Sustentável de Mato Grosso do Sul, recebeu investimentos de R$25 milhões e 800 mil. Hoje, menos de 6 anos, a entrega das obras de revitalização, que, repito, custaram quase R$26 milhões, trafegar pelo trecho de 62 quilômetros da MS 276 virou uma aventura diante de tantas crateras, falta de acostamento, falta de sinalização e, sobretudo, pelo tráfego pesado nos caminhões que fogem do pedágio da BR-163 que nós falávamos agora há pouco. Como pode uma rodovia que recebeu investimentos de quase R$9 milhões em menos de 10 anos estar na situação em que se encontra? Nós temos que cobrar solução, não apenas para a situação da MS 276, para investigar também a péssima qualidade do pavimento feito no governo anterior.
Nós tivemos, inclusive, pontes que caíram, não é, por uma chuva e que o governo atual teve que refazer a obra. Rodovia MS 156, que liga Carapó a Mambaio. Em 2009, há 10 anos, portanto, o governo, à época, inaugurou a pavimentação dos 78 quilômetros do trecho. Investimento total, R$ 45.600.000. 6 anos depois, todo o asfalto ficou intransitável. A rodovia, inclusive, chegou a ser interditada, obrigando todos os moradores ali de Amambai, do Cone Sul, a rodar mais 60 quilômetros para poder chegar em Campo Grande para evitar aquele trecho. O atual governador, Reinaldo Azambuja, teve que investir 53 milhões de reais na reconstrução de todo o trecho de 78 quilômetros da MS 156. Aí recorrendo a soluções de engenharia para garantir a durabilidade do pavimento, que isso que é importante. Não se pode admitir que, em tão pouco tempo, tenha que se refazer obras de pavimentação de rodovias, já que está previsto que veículos, tráfego pesado, vai circular por esses pavimentos. Nós temos também a questão da perimetral norte, que é o anel rodoviário do município de Dourados. As obras foram entregues em 20 de julho de 2012, 25 quilômetros, valor R$ 36.800.000, ou seja, R$ 1.400.000 por quilômetro. Mas todo o pavimento está derretendo. Deputado Marçal Filho, pois não, me cumpre a obrigação de avisá-lo que o senhor está no 00 azul e 00 amarelo na sua frente. Senhor presidente, eu não me acostumei ainda com... Como Vossa Excelência fala pouco, eu queria dizer... Eu estou sempre olhando lá É. e, equivocadamente, eu achei que teria mais tempo. Pois não. Mas, Vou lhe dar mais 1 minuto para encerramento, senhor. 1 minuto? Deputado. Então, muito obrigado a todos. Foi um prazer. Bom, resumindo aqui a minha preocupação em relação às rodovias estaduais, nós estamos vendo a diferença das rodovias hoje construídas pelo governador Reinaldo Azambuja. Temos que destacar aqui, por exemplo, o recapeamento do centro de Dourados. Não é? Qualquer leigo que passar por lá vai ver, né, o tamanho da pavimentação que está sendo colocada lá, a dimensão. E, evidentemente, a durabilidade será muito maior. Então, nós temos que também, ao reivindicar pavimentações, que possamos fiscalizar a qualidade, porque, infelizmente, o poder público acaba tendo que reinvestir milhões que vêm dos cofres públicos que poderiam ser empregados em outras áreas que também têm a mesma importância. Muito obrigado, senhor presidente.